aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre intervalo de confiança para variância populacional? Então, imagina só que a gente chega lá numa questão e a gente não conhece o sigma ao quadrado, ou seja, a variância populacional da nossa população, e a gente quer construir um intervalo de confiança para ela, a um certo nível de confiança, 1 menos alfa. Alfa é o nosso nível de significância. E aí, o que a gente ia fazer? A gente só ia ter informação sobre uma amostra, ou seja, o nosso Szinho ao quadrado, ele pode ser conhecido, que é a variância amostral. E é isso mesmo que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que achar uma relação entre a variância populacional, sigma ao quadrado, e a variância amostral, que é o S ao quadrado. Vamos tentar descobrir então que relação é essa, né? Como é que vai ser essa relação? Para tentar chegar em algum lugar, vamos lembrar a fórmula da variância amostral, o Szinho ao quadrado. Ele é dado por isso aqui, ó. Então, como a gente quer construir uma relação entre ele e o sigma ao quadrado, vamos dividir os dois lados dessa equação por sigma ao quadrado, só para a gente incluir aí o sigma na equação e tentar chegar em algum lugar. Se a gente dividir os dois lados por sigma ao quadrado, a gente chega nisso aqui, ó. Ok? E essa parte aqui que eu destaquei, ó, vamos fazer uma substituição. Vamos falar que essa parte aqui agora vai ser denotada por Q quadrado, que nem aquele Q quadrado lá da distribuição Q quadrado mesmo. Por hora, vamos dizer que isso é só uma substituição, poderia ser qualquer coisa aqui, mas daqui a pouco a gente vai ver que não foi à toa, que esse cara aqui vai ser usado por nós nessa teoria, tá bom? Tá, mas fazendo essa substituição, como é que ficaria a nossa equação, então? Desse jeito aqui, certo? Ó, essa parte toda aqui em verde virou Q quadrado. Esse ladinho continua a mesma coisa e esse n-1 no denominador também continua bonitinho ali. E aí, se a gente isolar esse Q quadrado, a gente chega nisso aqui, ó, ok? E aí agora eu quero que vocês guardem essa informação, essa equaçãozinha aqui que a gente escreveu, que daqui a pouco a gente vai usar ela, tá? Tá, Carol, mas como assim você tá falando os negócios aí de Q quadrado, fez uma substituição totalmente aleatória? E o IC, a gente está aqui para aprender como constrói intervalo de confiança. Calma, galera, as coisas vão aos poucos pegando forma aqui, ó. Lembra que lá para a média populacional, esse que era o raciocínio do intervalo de confiança? A gente queria que a probabilidade da nossa média populacional a gente queria que essa probabilidade estivesse entre um limite inferior e um limite superior a um nível de confiança de 1 menos alfa, certo? Então, a gente agora quer fazer a mesma coisa para variância populacional. Para chegar lá, vamos adaptar essa probabilidade usando a Q quadrado. Vamos atualizar essa equação aqui para o caso da variância, usando a distribuição Q quadrado. Olha aqui como é que ficaria. A gente ia querer a probabilidade de um Q quadrado qualquer estar entre um Q quadrado inferior e superior a um nível de significância 1 menos alfa. Tá muito estranho isso, tá muito abstrato. Como assim, Carol? Calma que as coisas vão pegando forma. Primeiro vamos ver quem são esses caras, né? Q quadrado inferior e superior. Como é que a gente vai descobrir quem são eles? Então, gente, eles vão ser Q quadrados tabelados. Vou tapar essa parte aqui por enquanto, não quero spoiler nessa aula. Eles vão ser Q quadrados tabelados. A gente vai ter que procurar esses dois caras na tabela, ó. Esse aqui é o n-1, n-1, tamanho da nossa amostra, vai ser o grau de liberdade que a gente vai procurar na tabela. E esse segundo parâmetro aqui, ó, é o parâmetro que geralmente está na primeira linha da nossa tabela aqui quadrado. Lembrando que o alfa é o nível de significância. Então, a gente vai ter que procurar um Q quadrado com n-1 grau de liberdade e alfa sobre 2 como segundo parâmetro, e outro Q quadrado com n-1 grau de liberdade também, mas agora é 1 menos alfa sobre 2 como segundo parâmetro. Depois que a gente achar esses dois caras na tabela, como é que a gente faz para saber quem é o inferior e quem é o superior? Essa aqui vai ser a regra de decisão, ó. Entre esses dois Q quadrados, o de maior valor vai ser o Q quadrado superior e o de menor valor vai ser o Q quadrado inferior. Então, maior é o superior e menor é o inferior. Só lembrar dessa dicasinha, ok? Então, esses caras aqui a gente procura na tabela. Tá, isso daí até que eu entendi, mas ainda a gente ainda tá muito longe de chegar no IC. A gente está aqui para construir IC. Como é que a gente vai chegar no IC? Então, é isso que a gente vai ver agora. Lembra que a gente acabou de escrever isso aqui, ó, certo? A gente vai ter um Q quadrado entre um inferior e um superior a um nível de confiança 1 menos alfa. Lembra lá no início da aula que eu falei para você guardar aquela informação, aquela equação que a gente escreveu, Q quadrado igual a um negócio lá?
Então, a gente guardou aquilo porque a gente vai usar agora. Ó. A gente vai substituir aquele valor que a gente achou nesse Q quadrado aqui da probabilidade. E olha quem apareceu aqui, o sigma ao quadrado, que é justamente o cara que a gente quer construir o IC dele, não é? Então, mas a gente quer o IC só dele, não é desse negócio todo. Então, a gente tem que isolar ele aqui nessa fórmula. Então, para isolar isso daqui, faz umas álgebras aí, passa as coisas para o outro lado, inverte sinais e tudo mais, e a gente chega nisso aqui, ó. E o que é isso aqui que a gente chegou? Isso aqui já é justamente o intervalo de confiança. Pensa comigo. A gente está falando que a probabilidade do sigma ao quadrado, então da nossa variância populacional, está entre um limite inferior e um limite superior, vale um nível de confiança 1 menos alfa. Escrevendo isso daqui da forma mais familiar aí, que a gente está mais acostumado a usar, a gente tem justamente isso daqui, ó. O intervalo de confiança da variância vai ter esse cara aqui como limite inferior e esse cara aqui como limite superior. Lembrando, ó, que para descobrir quem é esse Q quadrado aqui superior e esse Q quadrado inferior, a gente tem que procurar esses dois Q quadrados na tabela. O de maior valor vai ser o superior e o de menor valor vai ser o inferior, tá? Aqui não pode confundir, ó. O limite inferior do intervalo leva o Q quadrado superior no denominador e o limite superior do intervalo leva o Q quadrado inferior no denominador. É o contrário mesmo, parece que é para confundir nossa vida, né? Mas é assim mesmo. Então tá, agora que a gente entendeu mais ou menos como é que constrói o intervalo de confiança, vamos ver isso num exemplo, porque ainda está abstrato demais. Olha só. Uma fábrica de alimentos comercializa sacos de feijão. Toma-se uma amostra com 30 sacos de feijão da população da fábrica, com média igual a 50 kg e variância igual a 12 kg. Construa um intervalo de confiança de 95% para a variância populacional. Ok. Vamos começar escrevendo tudo que a gente tem aí, o que a gente vai ter que usar nessa questão. A gente tem a nossa variância amostral, que é 12 kg, certo? Ele falou aqui, ó, uma amostra de 30 sacos de feijão, a gente achou essa variância. E a gente tem que a nossa amostra tem 30 elementos, já que são 30 sacos de feijão. E para construir o IC da variância populacional, que é o que é pedido, a gente usa essa fórmula aqui do intervalo de confiança. Lembrando que esses Q quadrados aqui, a gente toma isso aqui como regra de decisão, certo? Tá bom, então vamos começar a calcular isso aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer numa questão desse tipo é descobrir quem é o alfa, porque o alfa está lá nos índices dos Q quadrados que a gente tem que procurar na tabela. E a gente sempre sabe que escrever 1 menos alfa é igual ao nível de confiança que é pedido, certo? Então, 1 menos alfa vai ser 0,95, já que é pedido 95% de nível de confiança. Aqui a gente isola o alfa e descobre que ele vale 0,05, ok? Então, agora, com o valor de alfa, a gente pode descobrir quem é o Q quadrado superior e o inferior. Vamos procurar esses dois caras aqui na nossa tabela de Q quadrado, ó. Mas primeiro, né, vamos escrever esses parâmetros bonitinhos. Quem que vai ser o nosso grau de liberdade? N menos 1, a gente viu que N é 30, certo? Então vai ser 29. E aqui, ó, para esse segundo parâmetro, a gente vai ter 1 menos 0,05 sobre 2. Isso daqui dá 0,975. Então, vamos procurar esse primeiro Q quadrado. Vou trazer aqui nossa tabelinha para a gente dar uma olhada. A minha tabelinha está em função de P, mas mesmo que a sua esteja em função de π ou de qualquer outra coisa, você pode procurar isso daqui da mesma forma, já que a gente vai decidir quem é quem pelo valor do Q quadrado, tá bom? Então, olha só, vamos procurar aqui 29 graus de liberdade, eu vou tapar aqui rapidinho para a gente chegar no 29, ó. Chegamos aqui no 29, e o valorzinho de P que a gente tem que achar é o 0,975, que está aqui. Então, a gente vai cruzar esses dois caras na tabela e descobre que é esse 45,722, ok? Então, 45,722. E agora, para esse cara aqui, como é que vai ser? O grau de liberdade é o mesmo, 29. E agora, esse cara aqui vai ser alfa sobre 2, que dá 0,025. E agora a gente procura 29 de novo e 0,025 aqui, 16,0
4, 7, ok? Então, achamos os dois Qi quadrados, esse daqui tem um valor maior, então esse é o superior e esse é o inferior. Então, agora que a gente já tem tudo, a gente só precisa juntar tudo na fórmula do IC, ó. A gente já tem esses valores aqui, então só aplica eles dentro da fórmula e a gente chega aqui no nosso IC valendo de 7,60 até 21,69. Isso daqui com 95% no nível de confiança. É isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.